Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sigo aqui em Curitiba porque logo mais tem Clássico Grenal 442. Eu vou comentar o jogo pela Rádio Imortal, tô colocando na descrição do vídeo o link do canal da Rádio Imortal para você acompanhar a transmissão, que vai falar de gremista para gremista, sempre em alto nível, no nível legal, cobrando quando tem que cobrar, elogiando, óbvio, quando tem que elogiar, e o que a gente mais quer é que o Grêmio vença hoje e saia dessa maldita zona de rebaixamento. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre a semana do Grêmio. Desde quinta-feira pela manhã eu tô aqui em Curitiba e pude acompanhar alguns bastidores do Grêmio que eu acho muito importantes de contar para vocês. Então, enquanto a gente troca essa ideia, vão se inscrevendo no canal, vão deixando o like no vídeo. Eu sei que tem muita gente que acha que para se inscrever, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Muita gente acha que tem que pagar, fazer cadastro. Não tem que fazer nada. É só clicar nesse botão e você automaticamente já estará inscrito nesse canal. E dá o like, não esquece disso também. Gente, bastidores, tá? Eu achei o Grêmio essa semana inteira aqui em Curitiba num clima de preocupante tranquilidade. Aí alguém pode pensar o seguinte: mas Cristiano, tu queria o quê? O Grêmio tivesse tenso? Cara, sim! Eu queria um clima de tensão no Grêmio, não pela crise, não é isso. Cara, o que eu mais quero, eu repito, é que a gente vença esse jogo e saia do rebaixamento o mais rápido possível. Só que olha só, a gente vem de uma derrota contra o Fortaleza e antes disso derrota do Botafogo, derrota do Flamengo. A gente só perde no Campeonato Brasileiro. E eu não tô vendo, não tô sentindo, não tô presenciando, e as informações que chegam não são de uma cobrança forte no grupo de jogadores. Se o Grêmio inventa de perder o Grenal, eu até não descarto que mude uma coisa ou outra em termos de direção. Agora, eu achei o Grêmio muito tranquilo nessa semana, como se o Grêmio tivesse vindo de vitória, sabe? Como se o jogo do sábado à tarde fosse, lá sei eu, um jogo de 15ª rodada de Campeonato Brasileiro, o Grêmio no 5º, 6º lugar, enfrentando um Cuiabá da vida. É Grenal, gente. Uma coisa é tu tá tranquilo porque tá confiante, consciente do trabalho bem feito. Outra coisa é uma tranquilidade consequência de uma falta de cobrança. E eu confesso que eu fiquei preocupado com essa tranquilidade demasiada no Grêmio nessa semana. Tomara que os caras lá dentro saibam o que estão fazendo. Não sei se sabem, porque se soubessem, o Grêmio não estaria no rebaixamento. O time, olha só, algumas informações dão conta de que no treino de ontem, sexta-feira, o João Pedro Galvão trabalhou entre os titulares. Eu prefiro esperar, porque no jogo contra o Fortaleza, o treino da véspera, que geralmente é o treino que define o time, teve o Natan Fernandes como titular. E mesmo assim o Renato no jogo preferiu o João Pedro Galvão. Dessa vez, ele treinou com o João Pedro Galvão. Tomara que não seja essa a opção. Tomara que o Renato entre com o Natan Fernandes ou com o Galdino improvisado. Eu coloquei um vídeo ontem aqui no canal dizendo qual é o time que eu gostaria que entrasse em campo. Está aqui do lado nos vídeos relacionados. Uma coisa é o time que eu gostaria. Foi o vídeo que eu gravei ontem. Nesse vídeo daqui, a gente vai tentar falar sobre as ideias do Renato. O Renato é um cara que não pensa duas vezes antes de mudar em grenais. Vocês lembram, por exemplo, os grenais do ano passado? Teve um grenal de Campeonato Brasileiro, primeiro turno, em que o Renato surpreendeu todo mundo e colocou 3 zagueiros. E a partir dali o Grêmio teve uma sequência com o trio de zaga. Eu lembro que no Gauchão desse ano, ele surpreendeu com uma formatação nova de meio campo e o Dodi aberto pela direita. O Renato ele faz isso. Ele pode sim promover uma mudança no time do Grêmio para esse Grenal. Não considero provável, até porque se fosse provável, convenhamos, não seria propriamente uma surpresa. Agora, 3 volantes? Acho difícil porque nós não temos o Vijaçante. Está na seleção paraguaia. Se tivéssemos o Vijaçante, pode ser, quem sabe um tripé, soltando um pouco mais o Cristaldo, seria uma possibilidade. O que eu acho, gente? Que se o Renato for de fato fazer uma mudança drástica na equipe, eu falo mudança forte mesmo, radical, seria a colocação de um terceiro zagueiro. Gustavo Martins, talvez. Rodrigo Caio, talvez. Ele foi apresentado oficialmente ontem, junto com o Gemerson, diga-se de passagem, mas o Gemerson não pode atuar ainda, só em 10 de julho. Então, sinceramente, se fosse para apostar assim numa mudança drástica, eu apostaria em 3 zagueiros. Mas acho que antes de pensar em mudança drástica, nós temos que pensar naquilo que é a obviedade, que é a manutenção do esquema
que é a manutenção de uma ideia de time que vem jogando, com o Jeromel e Kahneman voltando a compor dupla de zaga. O Renato gosta muito dessa zaga. E antes que alguém lembre que o Jeromel no Grenal do Gauchão foi reserva, eu vou lembrar da coletiva do próprio Renato, em que ele disse que o Jeromel foi reserva por conta do momento do Rodrigo Eli, que era melhor e tal, e também porque o Inter tinha o Ener Valencia. Dessa vez não tem Ener Valencia, não tem Borré, então acho que a zaga do Grêmio vai ser composta por Jeromel e Kahneman, Marquezinho no gol, Jeromel e Kahneman na zaga, João Pedro e Reinaldo dos lados. No meio campo eu tô apostando que o Renato vai com Dodi e Carbajo. Eu gostaria mais de ver o Edenilson na segunda função. Cristaldo, os dois pontas, né, Pavão e Gustavinho. E na frente, cara, como eu disse, ele treinou com João Pedro Galvão. Mas eu ainda vou me agarrar num fio de esperança que ele possa colocar um outro jogador na frente. Acho que Natan Fernandes vai ser difícil, tá? O Renato fez críticas ao Natan Fernandes na última coletiva depois do jogo do Fortaleza. Acho que se ele for mudar, ele tiraria o Galvão para colocar o Galdino. Nesse momento, cara, eu solto foguete se jogar o Galdino. Não pelo Galdino em si, mas só por não ter o João Pedro Galvão. E aí a gente começa a entender, ou tentar entender a mente do Renato, no que ele pode estar pensando. Daqui a pouco, se o Grêmio tiver alguma dificuldade de criação, vamos lembrar que o goleiro do Inter, o Fabrício, ele pode ser experiente, pode ser veterano, mas ele não está acostumado assim com grandes jogos. Daqui a pouco, Galdino na frente, é a possibilidade de alguém que vai abrir e bater, sem pensar duas vezes. Galdino faz isso, o Cristaldo pode fazer isso, o Renato pode estar pensando nessa ideia de time não, nessa ideia de jogo, nessa estratégia, caso não consiga criar. Mas tudo a partir de agora, gente, tem como base uma suposição, uma informação que chega de bastidores, um jeito que ele treinou. E outra coisa, o time que ele treinou não é necessariamente o time que ele vai escalar. Vide o jogo de Fortaleza, em que ele treinou com o Natan Fernandes e escalou pela 42ª vez o glorioso João Pedro Galvão. Esse é o clima, gente, aqui em Curitiba. Tempo vai ser com sol aberto, temperatura agradável. Os dias aqui em Curitiba estão assim. Eu soube que em Porto Alegre choveu bastante ontem. Acho que deve continuar a chuva, acredito eu, porque em Porto Alegre só chove. Aqui em Curitiba não. O gramado do Couto Pereira está muito longe de ser considerado um ótimo gramado, tá? Não é o melhor gramado do mundo, longe disso. Agora, o Grêmio também jogou já em muitos gramados piores e isso precisa ficar claro. No que diz respeito ao tempo, não vai chover, tempo firme, céu aberto, e esse vai ser o clima do Grenal, um Grenal que promete colocar nas arquibancadas do Couto Pereira pelo menos 30 mil torcedores. Que vença o Grêmio. Se for vencer com o gol do João Pedro Galvão, ótimo, mas eu cansei de apostar nessa aí. Acho mais fácil apostar para ele não jogar e a gente tentar ganhar sem ele. Vamos ver. No jogo, tô comentando pela Rádio Mortal. Depois do jogo, tô aqui no canal para trazer uma análise em vídeo do que terá sido o Grenal 442. Deixem o like, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.